Então você pode abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, do verso 13 em diante. Enquanto você encontra, mais uma vez, eu agradeço a Deus, agradeço a minha família, agradeço vocês, agradeço a todos por esta noite, pela ajuda, pelas orações, pelas vitórias. Que Deus continue nos abençoando. Capítulo 24, verso 13 em diante. Você que encontrou já vai dando glória a Deus e aleluia. Todos encontraram? Amém? Versículo 13 diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olhe para cá, vamos repetir o verso de número 21, amém? Todos em voz alta, independente da versão ou tradução. Solta a tua voz de trombeta aí, para essa voz ficar gravada aí no teu coração e na tua mente. 1, 2, 3 e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Bíblia na cadeira, glorificando e exaltando o Deus de Israel. Dê a mão para o seu irmão agora, porque nesse momento é um momento especial. A palavra de Deus estará sendo pregada e nós precisamos de orar, precisamos do Espírito Santo de Deus, precisamos de inspiração, tanto para que eu aqui como ministro do Evangelho possa ser bem sucedido na minha vocação e obrigação desta noite, e tanto você possa estar com ouvidos atentos, ligados, adorando e recebendo aquilo que vem do alto para a tua vida. Vamos orar, olhos fechados, vozes erguidas. Senhor Deus e querido Pai, nós te louvamos nesta noite de domingo, aonde estamos gratos pela sua salvação, pela sua grande obra, ó Deus,
Pai, nós pedimos um revestimento agora que venha do alto. Senhor, eu apresento a minha vida como pregoeiro do Teu Evangelho, porque foi o Senhor que me escolheu, e aqui estou para cumprir a Tua vontade. Ó Deus querido, abre, meu Pai, os céus nesta noite, usa-me para a Tua glória, e que em nome de Jesus, cada vida que está aqui, possa estar coberta pelo sangue do Cordeiro, e Satanás não venha ter poder de tocar, nem de retalhar qualquer um destes pequeninos aqui. Eu repreendo os espíritos de incredulidade, de enfermidade, de opressão, de distração. É momento de se ligar no trono da glória, é momento de se ligar em Tua presença, ó Deus, e aqueles que assim o fazem, visita eles com renovo, visita eles com Teu poder, meu Pai, para vencer o pecado. Desfaz as armadilhas do diabo e enche esse lugar com a Tua glória. Enche esse lugar com a Tua presença, meu Deus. E eu sei que tem gente que gosta de falar em línguas estranhas, porque provou do batismo no Espírito Santo e do dom de línguas. Esses já podem louvar em línguas estranhas, porque o Senhor está te edificando nesta noite. Você que ainda não fala em línguas, adora mesmo, dá o teu glória, dá o teu aleluia, mas faça alguma coisa. Ora! Quem está vivo dá sinal. Quem está vivo dá sinal. Adora, louva, engrandeça, libera uma palavra que exalta este Deus tremendo. E não se assente no seu lugar calado, mas louvando a Ele. Aleluia e glória a Deus. Bendito é o Deus de Israel, o Salvador das nossas vidas. Prometo ser breve, nós temos uma cerimônia sacra, especial para esta noite. Mas eu fico feliz por poder falar do dono da festa, da pessoa mais importante desta reunião, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O capítulo 24 nos narra, dentre outros assuntos, da paixão, do sofrimento e também da ressurreição de Cristo Jesus. Fala-nos sobre a história de dois discípulos. A Bíblia nos dá o nome, chamado Cleopas. O outro não nos é informado, mas o texto diz, e nós lemos claramente, que no mesmo dia, eles estavam saindo ali do caminho de Jerusalém, passando para Emaús. O caminho que eles estavam percorrendo era o caminho de 185 metros, isso que significa os 60 estádios lidos aqui na leitura do texto. E eles estavam falando sobre um assunto que era uma expectativa, era um desejo que eles tinham de ver aquele que prometeu a eles vida. O texto está dentro de um contexto ao qual Jesus fora crucificado, fora mutilado, fora zombado e humilhado pelos seus patrícios, rejeitado pelo seu próprio povo. E depois daquele momento triste, daquele momento de sofrimento, a qual muitos viram seu sangue escorrendo no madeiro, esses discípulos, como os outros, estavam entristecidos. Pedro estava atormentado. Por quê? Porque ele mesmo havia falado antes desse momento que daria a vida dele por amor a Jesus. Mas o que acontece? Jesus olha no olho dele e fala: Pedro, tu daria a sua vida por mim? Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E o que acontece quando Jesus está sendo julgado ali na área, no átrio da casa de Caifás, onde havia o sinédrio, compostos por 71 membros, entre eles fariseus e saduceus, para o julgamento mais injusto que houve, como foi falado aqui num dia de sábado pela nossa irmã Bia. Neste julgamento, quando Jesus está sendo levado, Pedro o nega pela 3ª vez.
E negando ele pela terceira vez, Jesus olha dentro dos olhos de Pedro. Quando aquele olhar penetra os olhos de Pedro, Pedro começa a sentir as suas entranhas tremendo, porque não era um olhar de raiva, não era um olhar de ira, nem era um olhar de, tá vendo, eu me arrependi de ter te escolhido, bem que eu devia ter deixado a sua alma descer ao inferno e Satanás ter te peneirado como trigo. O olhar de Jesus para Pedro quando o negou era um olhar de compaixão, dizendo: eu sabia, Pedro, que você não dava conta sozinho, a fúria é muito grande, é hora do príncipe das trevas, mas fica tranquilo, porque eu te escolhi e eu tenho um propósito de restituição para a sua vida. Aleluia, glórias a Deus. O texto também nos fala que Judas, sendo aquele que Jesus falou que era um diabo, ele mesmo não suportando, quando caiu em si e viu a burrada, a besteira que ele fez, traindo o mestre dele, o salvador dele, porque há quem diga que Judas fora predestinado para ser o traidor. Não foi Judas, ele teve oportunidade, Jesus ficou com ele até o último momento, Jesus deu responsabilidade, colocou ele na tesouraria da igreja, até o último momento. Jesus ali naquela última ceia deu um bocado de pão para Judas, tentando trazer a ele uma comunhão, porque aquele bocado molhado dado a Judas era um símbolo de comunhão íntima. Jesus deu chance a ele até o último momento, mas ele obstinadamente seguiu o caminho da perversão e da incredulidade. Judas tenta se matar enforcado, a corda quebra, ele cai de um penhasco, as suas entranhas se abrem. Ora, Tiago e os demais estão dentro do cenáculo, preso, trancado, com medo, a 7 chaves, pensando que Herodes daria ordem para que os soldados do templo, juntamente com os soldados romanos, entrassem e matassem todo mundo, como mataram Jesus Cristo. Todo mundo estava com medo, todo mundo estava apavorado com o que havia acontecido. Dá som no PA, porque esse retorno está muito ruim para mim. E todos apavorados com o que estava acontecendo, acontece o episódio inusitado dessa leitura, que esses 2 discípulos também entristecidos, desanimados, estão no caminho falando de uma expectativa frustrada, de um sonho não realizado. Estão de cabeça baixa, estão choramingando, murmurando, dizendo: não era ele, não era ele, a gente acreditou. Mas o outro talvez podia dizer: mas bem que ele abriu o mar, ele andou sobre as águas, ele curou cego, ele fez muitas coisas, era ele sim. Aí pensavam os dois, depois diziam: não, não era ele, porque ele morreu, os homens o venceram. E o caminho de Emaús é o caminho da morte, é o caminho da tristeza, é o caminho da angústia, é o caminho da decepção. E esta palavra nos traz à tona os momentos que todos nós que seguimos a Jesus passamos, momentos de decepção. Quem aqui nunca teve uma decepção, né, irmãos? Principalmente caminhando com Jesus. É claro que todos nós temos momentos que a gente pensa em desistir, pensa em chutar o balde, dizer: não dá, esse Jesus que eu criei, que falou que tinha um ministério na minha vida, que ia mudar meu casamento, que ia me curar, e até hoje ele não fez nada. Esse Jesus realmente é um fracasso, é um engano, não vale a pena continuar seguindo a ele. Se tem alguém que pensa assim, porque eu quero até quebrar esse clima, parece que o povo está assim ansioso, com medo do que eu vou falar nessa noite, eu quero que você pegue no ombro do seu irmão, por gentileza, pegue no ombro do seu irmão e dá uma balançada santa assim, uma sacudida santa, e fala assim: meu irmão, pare de focar na morte e na decepção e procure encontrar a vida. Olhe para cá, se puder dar um piano ali, Gabriel, eu te agradeço. É difícil a gente ter esperança em momentos de dificuldade. Não é fácil você permanecer crendo contra a esperança, porque crente tem promessa na sua vida, crente tem experiências com o sobrenatural,
Eu quero dizer que todos que foram chamados aqui, alguma coisa sobrenatural Deus fez na sua vida para você saber que Ele é Deus. Alguma cura, algum milagre, alguma provisão, algo que só Deus sabia de você, e um profeta chegou e contou tudo, e você ficou pensando, como Ele sabe a minha vida? Todos nós vemos sinais de Deus. Aqueles discípulos também viram, irmão Jorge, viram muitas curas, viram palavras inefáveis, palavras de esperança, de restauração, de vitória. Mas quando eles viram o mestre deles, o Deus deles, numa cruz, de cabeça baixa, sangrando, vencido, eles não suportaram o que viram. E por isso o apóstolo Paulo nos diz claramente que aquele que serve a Deus, em vista das coisas humanas e terrestres, vai ser o mais miserável de todos os homens. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Olhe para cá. Porque é óbvio que se você olhar ao seu redor, você não vai ver nada que te leve a crer em Jesus. Se nós olharmos segundo os olhos humanos, nós veremos tudo que nos distancia de Deus. Se olharmos para os homens, nos desanimaremos. Se olharmos para o jornal, nos entristeceremos. Se olharmos para a situação em que muitos se encontram, nós perderemos a esperança. Mas eu quero dizer aqui nesta noite, que o Deus que nos chamou, Ele espera que os nossos olhos olhem além daquilo que podemos ver. Eu vou repetir para você pegar. O Deus que nos chamou espera que nós vejamos além do que os nossos olhos naturais possam ver. O que Ele deseja de nós não é que vejamos, mas é que lembremos. O salmista disse uma vez: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então ele tem que lembrar da palavra do Senhor, das promessas do Senhor. E o que Jesus queria de todos eles é que eles lembrassem do que Jesus havia dito tantas vezes: o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser escarnecido, vai padecer, mas ao terceiro dia Ele ressuscitará. Inúmeras e inúmeras vezes Jesus falava sobre isso, mas eles não podiam compreender. Um dos textos mais lindos sobre isso é a partir de João capítulo 14. Você vê Jesus falando da sua despedida, aquele que teria que ir embora, era necessário. Eles não queriam perder a companhia de Jesus, mas Jesus tinha que ir daquela forma, de uma forma cruel, de uma forma dolorosa, porque não há redenção sem sofrimento. Até para nós que queremos conquistar lugares altos, não há vitória sem dor. Muitos de nós visualizamos o triunfo, mas não visualizamos a estrada para o triunfo. Eu ouvi de um doutor, num vídeo que ele havia postado, ele falando sobre as rosas, ele dizendo que havia rosas com espinhos e rosas sem espinhos. E ele começou a falar sobre a diferença entre ambas, mas resumidamente, o que ele estava falando de mais importante é que a rosa com espinho representa as dores e os sofrimentos que nós passamos nesta vida. A rosa sem espinho representa uma vida sem dor, sem sofrimento. Mas ele também disse: a rosa sem espinhos dura menos do que a rosa com espinhos. Já parou para pensar quantos ministérios que não duraram meses, anos? Você diz: mas ontem ele era pregador, cadê ele? Cadê ela? Porque, irmãos, sem dor, sem espinhos, não há longevidade de conquistas. Não há como permanecer sem a experiência das dores e do sofrimento.
E os espinhos, por mais que representam a dor, são eles que nos protegem. São as dores, são as decepções, são os sofrimentos que nos fazem mais fortes. Porque Deus não chamou o filhinho de papai, que não aceita passar por nada, por lutas, por provações. Deus não aceita pessoas frágeis, que quando Satanás encontra de frente, faz o que quer, porque não tem espinhos para se defender, não é calejado, não suporta a falta, não suporta a calúnia, não suporta a traição, não suporta o não ter, o padecer. Mas aqueles que suportam isso, com certeza verão um dia melhor, verão um dia de vitória, terão a vida novamente. Porque aqueles que acreditam na palavra de Deus, aqueles que acreditam que nós temos como exemplo Jesus Cristo, que depois de ter padecido, sofrido, hoje está exaltado, está à destra do Pai, um lugar de mais alta honra em todo o universo, em todo o mundo espiritual, físico, metafísico. E hoje podemos saber que porque Ele foi humilhado, Ele foi cuspido, Ele foi açoitado sem olhar para trás, Ele pode dizer assim: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que eu sou Deus, eu sou vencedor na batalha, eu sou invencível. Só quem não desiste em meio às lutas pode dizer-se um vencedor. O que aqueles homens precisavam é de lembrar das palavras de Jesus. Eles voltaram naquele caminho, guardando em seu coração as cenas horríveis que eles viram. Eles estavam traumatizados por tamanha crueldade e injustiça. E o que acontece? Jesus tem que fazer alguma coisa, porque Jesus já havia ressuscitado. E antes dele padecer na cruz, ele fez uma coisa linda. Ele ceiou com os 12. Eu vou repetir para você entender. Antes dele ir à cruz, ele ceiou com os 12. Porque a ceia, se o pão representa o corpo de Cristo e o vinho o seu sangue, ele está dizendo: eu vou padecer na cruz. Na sexta-feira eu vou entregar o Espírito ao Pai. Meu corpo vai parar num sepulcro, mas a minha alma descerá ao Hades. E durante 3 dias estarei no Hades. Mas no terceiro dia eu unirei o meu espírito, a minha alma e o meu corpo novamente. Porque é impossível que as ânsias da morte detessem o Salvador da vida. Quando Jesus estava ceando, Ele estava dizendo: se vocês comerem do meu pão e beberem do meu cálice, quando a morte visitar alguns de vocês, vocês não vão ficar lá. Porque eu passei por lá, mas não fiquei lá. Eu desci lá, mas não permaneci lá. Porque eu sou o autor da vida, eu sou o consumador da sua fé. E se você tem parte comigo nessa ceia, ainda que amanhã chore no teu velório, há de tocar e soar a trombeta, e eu te tirarei dos mortos para a vida. É isso. Ressurreição é mais forte do que vida, porque ressurreição é vida após morte. Vida é vida, mas ressurreição é vida depois de uma morte. E assim como Jesus ressuscitou, Ele quer que nós venhamos ressuscitar após as nossas mortes. Mortes de esperança, mortes de ministérios, mortes espirituais. Tem que haver uma ressurreição. Senão, que sentido haveria tanto sofrimento naquela cruz, se eu não pudesse ressurgir novamente
e dizer: quem pensou que eu ficaria na cova, hoje me verá Vivinho da Silva, cheio da graça e da glória de Deus. Aleluia. Nós estamos falando de ressurreição, mas o interessante é que aqueles discípulos que cearam, eles iam se reabilitar. Jesus sabia disso, tanto que Pedro, Tomé, André, tantos eles voltaram a pregar o evangelho, porque eles cearam, porque eles morreram com Jesus. Quando Jesus sofreu na cruz, todos eles morreram juntos. Porque se eles eram um só corpo, se quando Jesus lavou os pés dos discípulos, porque naquele lugar se lavava os pés das ovelhas, para irem para o sacrifício, ele estava dizendo: eu estou lavando os seus pés porque eu vou ser sacrificado, mas vocês também vão comigo. Nós somos um só corpo. Mas assim como morrerei, vocês chorarão enquanto o mundo se alegra. Vocês morrerão, mas só 3 dias. Porque no terceiro dia, quando eu ressurgir, vocês voltarão a ser vivos como eram antes. Voltarão a ser aqueles homens que eu escolhi para enfrentar o inferno, para pregar a minha palavra, para curar enfermos, para emanar vida a quem precisa. Se alguém crê nisso, dá um grito de glória e pega, pelo amor de Deus. Pega isso. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque na sua cruz ele falou: não, ainda é pouco, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre, me coloque de cabeça para baixo. André, a gente ouve falar sobre a cruz de Santo André, que é uma cruz em forma de X. Ele foi crucificado desta forma. Tomé, o incrédulo, aquele que não acreditou de forma nenhuma, reviveu quando viu Jesus, ressuscitou e também deu a sua vida por ele. Mas aqueles 2 discípulos não haviam ceado. Pega no ombro do seu irmão, senão ele não vai entender. Fala assim: mas aqueles 2 não haviam ceado. Olhe para cá. Então, se eles não haviam ceado, como eles ressuscitariam? Se não comeram do corpo nem beberam do sangue. Jesus está com os 12, agora 11, e fala: me dá um tempinho aqui, que eu esqueci de 2. Com um corpo que ao mesmo tempo que come, atravessa paredes e some de um lugar e aparece em outro. Ressurreto, mas não glorificado. Ele desaparece e aparece no caminho de Emaús. E chega como se não estivesse acontecendo nada e pergunta: do que vocês estão falando? E eles, sem saberem que era Jesus, começam a dizer: só você que é peregrino e não sabe o que aconteceu aqui com Jesus, o justo? Todo esse sofrimento, todo esse alvoroço? E Jesus dizendo: mas o que acontecera? Era ele que disse que era o Filho de Deus, que era o autor da vida, que era o pão da vida. Foi ele que foi mutilado numa cruz, agora está lá dentro de um sepulcro. E a gente gastou toda a nossa esperança, largamos família, largamos tudo, porque ele profetizou e falou que ele era o Messias. E agora ele está lá morto, e a gente está sem saber o que fazer. Eu fico imaginando o que estava no coração daqueles homens, porque só quem larga tudo por amor a Jesus sabe como é difícil quando você vê o plano que você fez ir por água abaixo. O pastor que abre a sua congregação, que gasta
sua vida, seu sangue, seu suor para construir a sua igreja, e ver um trator em 2 minutos derrubá-la como se não fosse nada. Eu imagino ele dizendo: Jesus, o Senhor não falou que tinha me dado essa casa de oração? O Senhor não falou que estava comigo nesse lugar? Eu fico pensando nesses momentos que a gente abandona tudo, larga a faculdade, larga a família, para estudar a Bíblia, para ir para monte orar e jejuar, e as portas se fecham para você, e o dia passa, a noite também, você não vê a sua chamada acontecer. Você começa a se frustrar, você começa a perder as forças, você não ora mais como orava antes, você não sorri como sorria antes, porque você está em um caminho de morte e frustração. Só quem segue a Jesus sabe o que eu estou falando aqui. Quando a morte chega, quando você planeja a sua família para servir a Jesus, você deseja que o seu esposo, o seu filho, a sua filha estejam nos cultos com você, mas o tempo passa, você permanece no culto, e ela está na boate, e ele está na boca de fumo, e você lembra e fala: Deus, o Senhor usou o profeta, colocou a mão no meu ventre e disse que ele seria um pregador, que ele era ungido, olha onde ele está. Pior, quando não morre, você tem que descer o caixão dele ou dela. Esse caminho não é fácil. Eslavânia, não é todo mundo que consegue trilhar esse caminho. Não é todo mundo, porque é um caminho de morte. E Jesus tem que chegar ali. Jesus tem que intervir nessa situação e começar a conversar com eles. E Jesus, entendendo que eles estavam vendo o fracasso na cruz, mas não viam a glória depois do padecer. E Jesus começa a citar as Escrituras. O Rema chegou e começou a falar do Logos. A palavra revelada e viva começou a falar da escrita. Vem cá, meus irmãos, mas não diz as Escrituras que era necessário ele padecer, ser rejeitado pelos principais, antes de ser recebido na sua glória? E não é que eles começaram a gostar da conversa, só que no meio do caminho havia, segundo a geografia, uma bifurcação, um outro caminho paralelo, e para um lado você ia para Emaús, para o outro você seguia na Palestina. E Jesus, fingindo que ia separar deles no caminho, eles olham para ele mesmo sem saber e dizem: homem, fica conosco, já se faz tarde. Eu posso dizer aqui para todos nós que estamos trilhando o caminho da morte, que Jesus pode até parecer que vai se ausentar de nós nesse momento, mas Ele sabe que você mesmo vai pedir para Ele ficar. Você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que no caminho da morte, da decisão, onde você pode ter tudo ou nada, aonde você está prestes a desistir, Jesus sabe que você vai dizer para Ele: eu estou morrendo, mas eu não vou desistir, não vou deixar você ir, fica comigo, fica junto de mim. Ainda que você não saiba quem Ele é, mas as palavras que saem da boca dEle te sustentam. Ainda que você perdeu a comunhão, a palavra que sai do alto, ela te lembra daquilo que foi bom. Hoje Deus está dando uma palavra de lembrança, uma palavra que vem do alto, para nós renovarmos a nossa fé.
Deus não nos quer desviados dentro da igreja. Deus não nos quer inimigos da cruz dentro da igreja. Deus quer que nós venhamos aqui num culto como esse e sintamos a tua presença, que derramemos as nossas lágrimas, que em vez de ficar olhando para o relógio ou preocupado com o que está passando na televisão, desfrute de cada momento onde o Consolador está do teu lado dizendo: eu vou passar esse caminho de morte contigo e não vou te abandonar. Aleluia! A palavra era isso que eles precisavam. A palavra começou a achar lugar no coração deles. Eles começaram a esquecer o que viram ou o que ouviram, porque é isso que nos mata. Porque a gente vê o que não quer e a gente acaba ouvindo o que a gente também não quer. Palavras de morte, maledicências, disse-me-disse, fofocas, calúnias. A gente vê traições, vê tantas coisas que vão nos matando. E nesse momento de morte a palavra chega e começa a trazer vida. Vida. E mais do que vida, ressurreição. Porque é isso que muitos estão precisando. Estão mortos. Estão dentro de sepulcro, como ali esteve Lázaro. Mas a palavra de Deus, como ecoou no capítulo 11 de João, ainda ecoa nos nossos dias. E nem que Deus tenha que te chamar pelo nome, mas Ele ainda vai dizer: Lázaro, sai para fora! Sai! Sai daí! A palavra veio e serviu como um remédio para eles esquecerem o sofrimento, pastor Léo. Fica conosco. A gente está gostando da conversa. E Jesus fica com eles. E a Bíblia diz que no partir do pão, eles não tinham ceado. Eles tinham que participar da ceia, para que quando viesse a morte, eles ressuscitassem também. Os 11 já estavam garantidos lá. Por mais que ainda estavam meio atônitos, Jesus já sabia o futuro deles. Mas esses dois não. Esses dois poderiam perecer. Talvez há pessoas aqui que podem voltar para onde vieram. E quantos não fazem isso? Quantos não voltam para o álcool, para as drogas, para a prostituição, para o pecado, para a destruição? Porque não cearam, não puderam ressuscitar depois da morte. E hoje Jesus está preocupado com esses dois. Hoje Jesus está preocupado com aquele que não participou da ceia. Porque a morte vem para todos, o desânimo vem para todos. E se nesse dia o pão e o vinho não estiver dentro de você, haverá uma eternidade de dor e sombras. Esse pão e esse vinho tem que estar dentro de nós. Pastor, é quando eu como? É claro que não. É entender que você é um com Ele, que o que aconteceu com Ele acontece com aquele que está unido a Ele. É tão lindo que na última noite da ceia,
Pedro, com ignorância, diz: mestre, o Senhor não pode lavar os meus pés. E talvez com razão ele poderia dizer isso, porque o ato de cingir-se com uma toalha e lavar os pés de alguém era algo que só um escravo não judeu poderia fazer na época. Nem o escravo judeu poderia fazer isso, de tão humilhante que era lavar os pés de alguém. Só um escravo gentil podia fazer isso. E ele, vendo o rabi, o mestre, se humilhando daquela forma, ele diz: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. E ele diz: se eu não lavar, quando a morte chegar, você não vai ressuscitar, Pedro. Você não está entendendo. Porque a gente muitas vezes não deixa Jesus fazer o que Ele quer na nossa vida. Está dizendo: a morte está vindo. Se você não deixar eu fazer o que eu tenho para fazer, você não vai ressuscitar comigo, meu filho. Que nessa noite você deixe Jesus fazer o que quiser. Mas, pastor, bispo, o senhor não sabe, é muito humilhante isso. Se é Jesus, deixa Ele fazer. Ele sabe o que está fazendo. Quando todo mundo me virou as costas e mandou ir para a rua, antes de eu perguntar para ele o que estava acontecendo, ele falou: deixa eu fazer. Quando comecei a experimentar o deserto da minha vida, antes de reclamar, ele disse: deixa eu fazer. É humilhante, mas é necessário. Jesus te leva para situações que você acha humilhante, mas se Ele não te levar para essa situação, Ele não pode ressuscitar você. Hoje a gente não quer ouvir nem mais repreensão. Estamos matando os nossos profetas, porque se o profeta fala o teu pecado, você fica com raiva e vai brigar com Jesus e procura outra igreja para congregar. E quantos não deixam Jesus lavar o pé dele, tirar a imundícia, apontar o pecado e morrem e não provam da ressurreição? Isso é muito forte. E Jesus disse: eu estou lavando os seus pés porque nesse mundo que você vive, você se suja, você se contamina. E eu, como palavra viva, estou limpando você para no dia que eu quiser te ressuscitar, você esteja limpo. Pedro, eu estou lavando os teus pés porque você é um comigo, eu vou ser sacrificado, eu vou morrer naquela cruz, mas eu vou ressuscitar e você também vai comigo. Então não reclama, não reclama daquilo que você não entende, não reclama da luta, da provação, não compara porque o outro conseguiu e você não. Jesus sabe o que está fazendo na sua vida. E Jesus e Pedro estão juntos. E o que é interessante, pastor Léo, que Pedro fala depois que ele entende: então não lava só os meus pés, mas lava também a cabeça, as mãos. Só que ele piorou as coisas, porque Jesus falou: Pedro, que negócio de lavar a tua cabeça, lavar as tuas mãos? Presta atenção, a cabeça da igreja sou eu já sou limpo, Pedro. E para que lavar as mãos, Pedro? Porque as obras da igreja são puras diante de Deus. Mas os pés, porque os pés é que tem contato com a terra. E nesta terra a Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Não ameis o mundo, igreja. Muitos estão amando o mundo e a sua glória, mas Jesus está dizendo aqui que o mundo morra, que eu ressuscite dentro do teu coração. E terminando a palavra, no partir do pão,
Diga assim para o seu irmão: no partir do pão. Eu fico assim emocionado porque eu entendo o que esses discípulos representam. Eu fico até, bispo, assim, sem palavras, porque eles representam eu e você. E a gente nem sabe disso. Quantos anos ceando e eu não sabia que os discípulos de Emaús representam nós, a igreja, os gentios? Sim. Pergunta por quê? Porque todos os discípulos ceavam com Jesus antes da cruz, antes de ressurreto. Alguém aqui ceou com Jesus antes dele morrer na cruz, há 2000 anos atrás, ou mais? Tem alguém aqui? Todos nós ceamos com Cristo com Cristo Você está ceando com Cristo que já está ressurreto no céu. Aqueles dois foram os primeiros que cearam com um Cristo ressurreto. A gente não pega essas coisas, né? Demora a processar a cabeça, né? Assiste muito Fantástico, da Malhação, muito WhatsApp, aí quando vem Bíblia, ele, meu Deus, travou tudo, reseta, reinicia, pelo amor de Deus, pausa, pastor. É muito lindo isso. Eles são a primícias daqueles que ceiam após a ressurreição. Eles abriram as portas para mim e para você. Oranai, orebante, orou. Eles abriram as portas porque eles foram esquecidos. Nós é que estávamos esquecidos nesse mundo de trevas, mas por causa deles, Jesus lembrou da gente e entrou na nossa Emaús e nos convidou a cear com Ele. Ai, arrasuriou coreba e abramai. Como eles, nós ceamos com Cristo ressurreto. E o que é lindo é que todo judeu, quando ia partir o pão, fazia uma oração agradecendo pelo alimento da terra. E eles davam graça a Jeová. No céu Jeová, na terra Adonai, Senhor. E eles diziam graças ao Senhor pelo pão. Olhe para cá, já estou terminando. E como Jesus era o convidado, eles deram a honra, sem saber que era Jesus. Isso que é fé, por isso que eles nos representam. Você já viu Jesus? E porque a gente ceia, a gente prega a palavra dele, a gente acredita que ele é Deus, se a gente não viu, por causa deles. Eles estavam em comunhão com Jesus sem ter visto. Isso é muito forte. E eles dão a honra para o homem, que é Jesus, e eles não sabem. Os olhos estavam vedados. E quando Jesus pega o pão, a Bíblia diz que eles conheceram Jesus no partir do pão. Por quê? Por quê? Porque Jesus quis se revelar a eles. E Jesus fez uma coisa que nenhum judeu fazia. Jesus foi perseguido porque se dizia ser o Filho de Deus. E na hora que Jesus pega o pão, em vez de Jesus falar graças te dou, Senhor, ele fala graças te dou, Pai. No partir do pão, eles conheceram. Peraí, o que ele falou? Ele não disse Adonai, ele disse Pai. Só tem um que diz ser filho do Pai. Ele, o Filho de Deus. Os olhos se abriram.
eles começam, por isso que ardia o nosso coração quando Ele falava conosco. Irmão, não tem coisa melhor do que Deus falar com a gente. O pregador sobe sem o Espírito Santo, ele pode falar vernáculos linguísticos, pode citar os léxicos da Bíblia, do grego, do hebraico, do original, ninguém sente nada. Mas quando é Jesus usando ele, quando ele abre a boca, você sente no coração as palavras dele. O nosso coração ardia. É ele. É ele. E eles correram e foram anunciar aos outros. Grande obra Jesus fez no seu primeiro dia ressurreto. Salvar as primícias daqueles que ceariam daquele período em diante. E nessa noite, a minha maior preocupação é que você entenda isso. Tenha comunhão com Deus, faça parte do corpo e do sangue. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é perca de tempo, isso aqui é ressurreição. Isso aqui é a garantia de que nem a morte vai me separar da vida. É garantia de que homens, demônios, o inferno, nada vai poder me parar, nada vai me tirar dele, nada vai fazer eu sair de onde ele me colocou. Cristãos que têm comunhão com Deus, quando ceiam, mais fortes ficam. Mas pessoas que aqui dentro são crentes, lá fora não são, quando comem, mais fracos ficam. E hoje é o dia da prova. Hoje é o dia do teste. Porque aquele que tem ciúmes de você vai te testar hoje. Porque aquele que toma do pão e do vinho indignamente, toma para a sua própria condenação. Quem participa da ceia em pecado, mais doente, mais fraco fica. Mas quem participa dessa ceia simbólica, porque a sua vida é uma vida de comunhão, mais forte ele fica. Mais poder contra a morte e o pecado ele tem. E é isso que Jesus está nos dando hoje. Talvez você diz: bispo, eu sou batizado nas águas. Até ontem eu estava no mundo, estava com minha cabeça balançada, estava andando no caminho da morte, mas essa palavra falou comigo. Essa palavra me ressuscitou hoje. E eu estou arrependido e quero ceiar com os meus irmãos, fazer parte dessa ressurreição hoje. Eu te digo, meu querido, não deixe de cear. Ceie depressa. Porque esta palavra é a lavagem dos teus pés. Hoje Jesus lavou o teu pé, enquanto você ouvia e cria, e dizia: eu quero a ressurreição. Por isso, você que faz parte desse corpo batizado, e até hoje você estava andando erroneamente, mas hoje você quer renovar a sua aliança. Quero que a igreja fique de pé nesta noite. O Espírito Santo me incomoda e pergunta: tem alguém que queira renovar ou reconciliar hoje? E voltar a tomar dessa ceia? Experimentar a ressurreição dos seus sonhos, da sua vida, do seu ministério, da sua família hoje? Tem alguém aqui? Porque ele está me incomodando e eu não vou desistir, porque na verdade somos nós que precisamos. Mas se você desceu as águas e está arrependido, quer novamente participar dessa ceia, agora é o momento. Quero orar por você. Eu quero orar por você hoje. E eu quero que você desfrute da ressurreição. Vamos aplaudir o Senhor. 1, 2, 3. Aleluia. Isso. Glórias a Deus. Jesus disse que quem não participa, mais uma alma. Glória a Deus. Quem não participa não tem parte com Ele. É duro você ouvir que você não vai ressuscitar, que você não vai ressurgir.
E Jesus não quer isso para ninguém. Ele é a ressurreição, a vida, e aquele que, mesmo que esteja morto, se crê nele, mais glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. É isso que Ele quer nessa noite. Comunhão, amizade. Porque Cristo não morreu só pelos fortes, Ele também morreu pelos fracos. Ele só não morreu pelo covarde. Por mais fraco que você seja, se você deseja lutar por essa comunhão, Jesus vai te ajudar. E no fim da batalha, da guerra, o diabo vai sair derrotado. E você vai dizer que Deus é fiel na sua vida. O Espírito Santo está trabalhando aqui. Levanta suas mãos para os céus, vocês. Isso. Aleluia. Eu vou fazer essa oração. A igreja estenda a mão para cá. A gente não veio para outro propósito senão comunhão. Você que tem comunhão com Deus, se alegre nisso. Estenda as mãos para cá. E você diz assim: Senhor, hoje eu venho tomar parte na ressurreição. Eu vou participar do teu sangue, do teu corpo, porque eu sei que na minha morte a ressurreição vai chegar no terceiro dia. Diga: obrigado, Jesus. Reescreve o meu nome no livro da vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Fica aqui. Não sai não. Bispa. Sim. Todo aquele que foi batizado nas águas e após a palavra se arrependeu, pode participar. Porque Jesus quer ressuscitar os seus sonhos, a sua vida. Se a bispa for tomar as honras de ministrar a ceia, então nós vamos ministrar. Cadê os obreiros aqui? Vocês vão ceiar aqui, isso. Aqui mesmo vocês vão receber o vinho e o pão. Depois vocês voltam para o lugar de vocês. Vem rápido, gente. Vocês estão emocionados com a palavra, né? Meu Deus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Eu vou ler o texto aqui só para que vocês saibam. Agora eu decorei, né? 1 Coríntios 11, né? Jesus do céu, que eu leio em Mateus. Eu vou ler o texto só para que haja consciência do que está sendo feito aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do verso 23, parte B. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor. Olha só, a morte do Senhor, até que venha ressurreição. Ceia é morte e vida. Morte e ressurreição. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem, não é meu papel, mas de cada um, examinar a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Louvado seja Deus. Vocês podem servir. Vamos estender a mão aqui, orar. A Deus nós apresentamos. Pai, ao olhar para esse pão, que as pessoas que vão participar lembrem desta palavra, lembre do verdadeiro significado dessa cerimônia. Nós consagramos este pão como teu corpo mutilado na cruz, e este vinho, Senhor Deus, como teu sangue derramado até a última gota nesta terra, para que nós pudéssemos ressurgir dos pecados, da morte, e termos comunhão contigo para todo sempre, porque o Senhor foi para o céu,
mas disse que em breve o Senhor cearia conosco lá na glória, Senhor. Essa é a nossa maior promessa. Nós apresentamos ao Senhor e te agradecemos por esse momento. Louvado seja o Senhor. Pode oferecer. Isso pode ser para eles aqui primeiro, depois você vem para o altar. Porque eles estão sendo primícias aqui da palavra que eu preguei. Eu preguei para quem está morto e decidiu viver, ressurgir. Aleluia. Glória a Deus. Depois obreiros passem pelo altar e sirva o restante da igreja. Obreiros fiquem para cear no final. E eu quero que os obreiros ceiem juntos em comunhão, amém? Todo o corpo de obreiros, diáconos, pastores auxiliares, ceando junto, em comunhão de amigos e companheiros de ministério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo.